Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Mais um episódio do Cada Caso um Case, mais uma história boa para contar. Tenho certeza que essa entrevista vai ser especial e, no mínimo, divertida, eu espero. Enquanto vocês pensam quem é o meu entrevistado de hoje, eu queria aproveitar, fazer um agradecimento especial a toda a minha equipe e às marcas que vem me apoiando e acreditando nesse projeto. Então, eu queria começar pela agência New Varejo, a Bluesoft, o Elas do Varejo, o Belo Imperfeito, a Shopper2B e a XL Consultoria. Muito obrigada pelo apoio. Sem vocês, a gente não estaria aqui. Bom, como eu disse, esse episódio a gente vai falar com uma pessoa muito especial que eu admiro bastante. E a gente vai trazer temas sobre negócios, sobre o olhar como empresário, sobre o olhar como consultor ou conselheiro. E eu acho que a gente vai conseguir extrair bastante informação interessante. Quero acabar com o mistério e apresentar ele. Ele é uma das pessoas mais benquistas do mercado. Sem sombra de dúvida, eu admiro muito ele e estou muito feliz de receber ele aqui hoje. Segundo alguns amigos dele do Facebook, carinhosamente brincam que votaria nele para algum candidato a alguma coisa e eu acho que ele ganharia qualquer eleição. Com seu jeito simples, às vezes momentos que ele é mais sério, mas possui um humor que eu acho na medida. E ele tornou para mim um dos executivos que eu mais admiro no mercado e que sorte a minha que eu tenho a oportunidade de tê-lo como amigo e hoje como meu entrevistado. Sorte também das empresas que ele aconselha e que vem aconselhando e mais sorte ainda da Priscila, da sua esposa, da sua filha Luísa e da sua filha Laura. Eu estou muito feliz de receber aqui. Seja bem-vindo, é um privilégio. Robson Munhoz, seja bem-vindo ao Cada Caso um Case. Uou! Nossa, eu tô aqui empolgadíssimo, torcendo para as meninas assistirem logo. Quando eu falei que eu vim aqui para um podcast, a Priscila falou assim, vai passar onde? Eu falei, calma. A Bruna depois vai mandar o link para todo mundo. Não é ao vivo, mas vem que a honra. gente vai divulgar. Mas eu estou muito feliz de te receber aqui, você sabe disso, de verdade. Que legal. Tenho muita admiração por você. E sempre que a gente se encontra, tem um conselho bom, tem uma dica boa. E o humor, eu acho que é uma característica sua, que é na medida, mas acho que é importante, né? No mundo onde a gente vive, com tantos desafios. Eu gosto muito da forma como você lida com a vida, como você lida com as coisas. Então, estou muito feliz mesmo. Que legal. Nossa. Eu já assisti muitas entrevistas para vir aqui, né? Pois eu vim treinado. Desafios para mim. Em todos eu vi aqui os entrevistados com o coração palpitando e na boca. Ai. Você tem um dom aí de mexer com a emoção. Eu tava calma até agora eu tô ficando nervoso. Vai ser tranquilo. Que bom, vai ser tranquilo. Que gostoso. Eu queria começar, eu acho que o Cada Caso um Case tem um pouco desse olhar de eu quero conhecer o Robson além do crachá. Né? A gente vai falar muito sobre o que você tem feito, ajudar as empresas, mas eu gosto muito de contar e conhecer mesmo a sua história, saber da sua infância, onde você nasceu, o que você lembra disso. Então, eu queria que você começasse contando pra gente um pouco desse momento. Que legal. Eu nasci há muito, muito tempo atrás. Mentira, eu não nasci há tanto tempo atrás assim, mas foi no século passado. Eu sou de São Paulo, capital. Nasci ali no bairro do Tatuapé, Vila Formosa e região. Vim de uma família muito, eu ia falar humilde, mas a humildade não tem a ver com a classe socioeconômica, né? Sim. Então, vim de uma família com baixíssimo poder aquisitivo e quando muito criança, assim, eu acho que mais jovenzinho, eu queria muito trabalhar, né? Então, eu vi meus pais trabalhando de forma muito dura. Eu sou filho único de uma família muito pequena, né? Eu tenho... Hoje, praticamente uma tia. Tá. Meus pais já são falecidos, meus avós falecidos, tios, enfim. Então, eu praticamente virei aí o membro final de uma família. Por parte de mãe e por parte de pai, a gente tem uma relação bastante distante, né? Se afastaram e a gente acaba não se falando tanto. Então, eu cresci no meio de adultos, mas vendo assim uma responsabilidade dos meus pais indo trabalhar todos os dias, eu tendo que estudar e ir para a escola. Então, nascido e criado na rua, brincando, jogando bola e estudando ali em escola pública do lado de casa. E começo a minha história
muito assim. Sou casado, né, com a Priscila, tenho 2 filhas lindas, a Luísa e a Laura, e tenho muito orgulho dessa minha jornada que eu cheguei até aqui. Com certeza. Você gosta de futebol? Você jogava futebol? Eu jogava futebol quando eu tinha bola, né? Então, quando a bola era minha, o time deixava eu jogar. Entendi. Mas tinha uma quadra na rua, Bruna, e eles precisavam de goleiro. Quando o cara, ele não é o dono da bola, mas precisam de alguém, vai pro gol. Vai pro gol. Mas a sua altura, não sei se permitia, ajudava, talvez. Tem os dedos quebrados, assim, porque era futebol de salão, né? Então, tá bom. Pegar na bola de um jeito que vinha. Mas então eu jogava no gol, porque você já sabe que eu não era bom. Tá bom, jogando... tá bom. Então não vamos falar de futebol. Não, melhor pular. Quando você disse que via seus pais saindo para trabalhar, e você já almejava, você queria, porque a gente sempre quer ser alguma coisa. O que eu queria depois não aconteceu, mas tinha alguma coisa que você queria ser quando você fosse maior, adulto? Tinha alguma profissão? Então, eu lembro muito de uma época de inflação, né? Você que conhece bastante de supermercado. E eu lembro que em casa tinha lá um armário que tinha mantimento, tinha comida e tal. E eu brincava de supermercado. É mesmo? Eu montava como se fosse uma standzinha. Você fazia a gestão de ruptura Fazia a gestão de ruptura da casa. Da despensa da sua mãe. E aí eu colocava assim a latinha de ervilha, a latinha de leite condensado, e eu colocava a etiquetinha de preço. Tá. E eu lembro que eu brincava quando alguém chegava ali, ou minha mãe, ou meu pai, ou algum coleguinha da rua, eu falava assim, bom, o que você vai querer hoje? Entendi. E eu brincava de um pequeno supermercadinho. Eu acho que eu tinha um sonho de ser supermercadista. E eu adorava, né? Tinha um Carrefour do lado de casa ali, eu adorava ir com a minha mãe fazer compra e tal. Era um shopping pra gente, Era um shopping, né? Quando criança, eu falava, nossa, isso aqui era muito grande e era muito legal. Mas, enfim, eu tinha vontade de ser aquilo, mas quando pequeno... Você gostava daquela dinâmica, eu gostava da dinâmica. Não era que você imaginava ter um supermercado, mas aquela dinâmica de vender. Eu achava aquilo muito legal, muito legal. E eu olhava para uma loja assim tão grande, né? Bom, criado em bairro, as lojas normalmente eram de bairros, empórios. E aí eu via lá um Carrefour se estabelecer no bairro. Você falava assim, nossa, o dono desse supermercado deve ser muito rico. Olha o tamanho desse supermercado, né? Criança, você não tem noção quem é, né? Ele era mesmo, né? Será que o sobrenome dele é Carrefour, né? Porque a vendinha do lado tinha o nome do proprietário, né? Então você falava assim, deve ser muito rico isso aqui, deve ser muito legal. Eu acho que eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro e eu vou ter um supermercado quando eu crescer. Olha só. E aí, Bruna, eu estudava, meu pai, ele recomendava muito o estudo, ele não abria mão, meu pai e minha mãe estudavam. Queria muito que eu estudasse. E aí eu falei assim, cara, tá bom, eu vou estudar. Meu avô, por parte de pai, tinha uma banca de floricultura perto do cemitério da Vila Formosa, que ele vendia ali flor e velas. Tá. E eu vinha da escola e eu encostava do ladinho dele. E aí ele falava assim, Robson, dá o troco pra moça, ó, ela pegou ali um ramo de flores e tal. Então eu ficava um pouco ali com ele, depois eu me lembro do meu avô adoecendo, e eu falava assim, cara, eu quero trabalhar, não quero estudar. Tá. Pô, mas eu tinha 7, 8, 9 anos. Tá. E eu lembro que minha mãe trabalhava como servente de escola, e ela tinha, ela depois virou merendeira, e eu lembro que ela abria muitas caixas para fazer a merenda. E eu falava assim, posso vender esse papelão? Aí, a escola, tudo bem, pode. Aí eu comecei a vender papelão e achava que aquilo era o máximo. Eu falei, cara, se eu pegar mais papelão na rua, eu vou conseguir ganhar dinheiro vendendo papelão. Pô, não dava tão certo, moleque, eu tinha que estudar. Aí eu consegui arrumar um emprego. A gente tinha uma vizinha do lado que ela tinha uma barraca de banana na feira. Tá. E ela falou assim, você não quer me ajudar? Eu falei, lógico que eu quero. Vou pedir para os meus pais. Meus pais falaram, olha, mas você tem que estudar. Tudo bem, vai dar certo. 4 da manhã, ela aparecia na porta de casa com um caminhão. Ela, o marido dela e a filha, o filho. E eu ia como ajudante lá atrás, num frio, estrada do Jacupê, Zona Leste, longe pra caramba, fazer feira. E aí eu era bananeiro, virei bananeiro. Eu vendia flor, já tinha vendido papelão e virei bananeiro, vendia banana na feira, né? Então, que demais. eu como moleque era muito inquieto.
eu queria muito essa vida profissional. Eu queria muito olhar e falar assim, como é que eu ganho dinheiro? É pegando papelão? É vendendo banana? Eu quero fazer isso, eu quero ganhar dinheiro. Até que você vai ganhando um pouco de idade. Eu arrumei meu primeiro emprego com 13 anos, decente, para 14, e eu fui registrado. Tá. Então, eu sou da geração que podia ter registro em carteira aos 14 anos. Eu estou com 52, eu já poderia ter, na lei antiga, me aposentado. Tá? Já estaria aí com 35 anos de contribuição. Então, essa é um pouco da jornada de infância. Aí. Que legal, interessante isso. E muito a ver com o seu futuro, né? Sem saber. Você tinha apelido? Eu tinha Binho. Binho. Jura? É o mesmo apelido do meu pai. Só que Sério? meu pai é Kleber, de Klebinho, o Robinho. meu é Binho de Robinho. Tanto que eu tenho amigo, até hoje, irmão, que me chama de Binho. Binho, então... Que legal. E aí você, nesse olhar de quero fazer, quero trabalhar, você tinha interesse em fazer faculdade? Isso era algo que te interessava ou não? Como que foi esse caminho? Não, eu queria trabalhar. Essa história de estudar, eu falava, mas olha, se eu trabalhar, eu vou ganhar dinheiro. Meu pai falava assim, não, você tem que estudar para ganhar dinheiro. Porque, me corrija se eu estiver errado, assim, a gente, dependendo de como vinha ou formava a família, a faculdade era meio que, não era assim, nossa, eu quero estudar porque eu amo estudar, mas talvez seja uma passagem, um passaporte para eu conseguir algum emprego. Exato. Era isso, Era isso. Porque quando eu olho para trás, eu fui o primeiro da família que fez faculdade. Tá. Né? Então, eu olhava assim, você falava assim, poxa, meus tios, ou até primos por parte de pai, da família mais distante, tal. Eu fui o primeiro que falou assim, cara, fez faculdade, muito por insistência dos meus pais, né? E aí enfim, ele não abria mão, ele falava assim, não, você pode ser o que você quiser. Tá. Você pode trabalhar na feira, se você quiser pegar papelão, latinha na rua, você pode fazer o que você quiser. Mas você vai ter que estudar. Eu não abro mão do estudo. Eu não gostava, Bruna. Na verdade, eu gostava da merenda escolar. Eu não gostava de estudar. Eu gostava da bagunça. Você foi um aluno que repetiu de ano? Eu fui. Eu fui, tá bom. Eu repeti a 5ª série, repeti a 8ª série, repeti o primeiro colegial. Eu não era muito aplicado nos estudos. Mas eu ia, eu me esforçava. E depois eu acho que... Ingressando na faculdade, o mundo para mim mudou. E aí eu me apaixonei. Então, eu não gostava do ensino até ali o que... Né, hoje tem outros nomes, mas o ensino básico e o fundamental para mim era um negócio muito chato. Né? Era um negócio muito de decorar, muito de escrever. Sim. E eu me lembro da professora enchendo a lousa e eu enchendo o caderno. E eu falava, cara, né? Então, era um negócio muito chato. A faculdade, acho que ela me mostrou um outro lado. E eu fui fazer Direito. Isso que eu ia perguntar. Você escolheu qual curso? Eu escolhi Direito. Eu acho que era muito um sonho que o meu pai tinha, né? De ter alguém como advogado ou médico. Eu falei, médico vai ser sacanagem. Entre Medicina e Direito, acho que eu vou... Os dois são difíceis, tem que ler muito. Sim. Mas eu tinha reprovado na 5ª série e na 8ª por matemática. Tá. Então eu tinha que fugir de algo que tivesse matemática. Tá. Aí eu falei, vou fazer Direito. Aí eu fiz Direito, me apaixonei por Direito, adorei, acho que é um curso para a vida. Tirei a OAB, então sou hoje advogado com OAB e tudo. E depois eu fiz Administração. Acabei fazendo 2 faculdades. Na sequência? Na sequência e adorei. Lá na Zona Leste mesmo? A primeira foi na Zona Leste, chamava Faculdade Cidade de São Paulo, Universidade Cidade de São Paulo. E a segunda eu fiz na FAP. Tá. Que ali é mais perto do Pacaembu. Tá bom. E aí, durante a faculdade, você foi descobrindo o que você queria fazer? Eu não sei se a gente se descobre, eu queria ouvir um pouco de você. Como foi esse caminho que você se tornou conhecido, ou mais, me corrija se eu estiver errado, Sim. com a empresa que você teve, mas como que foi essa chegada? Você foi trabalhar em... Você atuou como advogado ou você não chegou a atuar? Você fez OAB... Atuei no escritório da faculdade. Porque é super difícil, não? Sim, sim. Foi para dar check no que nos repetiu, você falou, não, agora eu vou provar que... Vou fazer sério esse negócio. Eu atuei como advogado no escritório experimental, que era para atendimento de pessoas carentes. Tá bom. Então, as faculdades de Direito, normalmente, acho que todas em São Paulo,
não conheço alguma que não tenha, você tem escritórios para atender a população carente. Tá. Então, são advogados que prestam um determinado tempo em horas, atendendo as pessoas que precisam. E ali tem de tudo. Tem divórcio, tem herança, tem uma série de coisas. Mas eu trabalhava, eu estudava à noite e trabalhava de dia. Meu primeiro emprego registrado com carteira assinada e tudo foi no Banco Real. Hoje não existe mais, né? Banco Real virou o ABN e hoje seria o Santander, né? Que comprou todo mundo. Eu trabalhei no Real, entrei como office boy. Fiquei 2 anos, levava título para protesto em cartório no centro da cidade. E eu fiz carreira. Mas como eu gostava muito de trabalhar e menos de estudar, eu me esforçava muito no trabalho. Então eu lembro que assim, eu fiquei 6 anos no banco e nesses 6 anos eu saí de office boy a gerente de produto. Tá. E como gerente de produto, eu saí da agência e fui trabalhar numa área de automação de produtos. E o objetivo daquela área, Bruna, era tirar o cliente de dentro da agência. Era fazer o que hoje o mercado chamaria de home banking. É o cliente fazer tudo por si só. Então, ele teria um computador na casa dele ou na empresa dele, e lá ele olharia o extrato, pagaria contas. Nós estamos falando de 88 a 92. 1988 em diante ali. E aí eu fui trabalhar numa área de automação. Essa área desenvolvia produtos e eu era uma espécie de evangelista. Eu era uma espécie de... eu era um colaborador que eu ia nas grandes companhias convencer as empresas a não mais usarem malotes para transporte de documentos, mas sim mandarem arquivos eletrônicos. Tá. Então, a gente tinha o poder de entregar um computador na empresa. Então, eu ia lá na sua empresa, o banco cedia um computador, um modem, para fazer a comunicação com o computador do banco. E você podia, por exemplo, mandar os seus borderôs de cobrança, que antes eram em papel, numa máquina de escrever. Você podia mandar isso eletronicamente para o sistema central do banco. E o banco processava aquela cobrança. Então, eu ia em todas as indústrias, as empresas, enfim, na indústria, varejo, etc., que tivessem muitos títulos de cobrança e convenciam esses empresários a mandarem arquivos eletrônicos. Tá. Foi uma primeira transformação digital aí acontecendo. Foi. E aí eu gostei daquilo e me esforcei muito, então eu tive essa carreira até gerente de produto. E aí surgiu uma empresa chamada Interchange. A Interchange era uma empresa que fazia a troca eletrônica de dados, não só agora para bancos, né, que era esse borderô de cobrança ou extrato que eu comentei, mas fazia isso para o mundo mercantil, que era pegar o pedido eletrônico de um supermercado e colocar no sistema direto de um fornecedor, sem ter que ter uma digitação. Tá. A Interchange aparece na minha vida, ela é uma empresa criada dentro do extinto Citibank, né? Citibank, enfim, existe fora do Brasil, mas no Brasil comprado pelo Itaú. Então, a Interchange eram de outros... Tinham 4 sócios a Interchange depois. Tinha o Banco Real, da onde eu vim, tinha a Unibanco e tinha a EDS, que era o braço de tecnologia da General Motors. Tá. Então, esses eram os donos da Interchange. E na Interchange eu continuei com esse processo. Eu ia convencer as indústrias a eliminar papel e fazer todo o processo eletrônico. Aí eu vou atender a conta do Pão de Açúcar. Chego no Pão de Açúcar e vou convencer ali os colaboradores do Pão de Açúcar a não emitirem mais papel, a fazerem um processo eletrônico. Você vai mandar um pedido para um fornecedor? Manda pelo sistema da Interchange. Eu pego o seu pedido eletrônico no seu sistema e eu integro no sistema do seu fornecedor. Reduz ruptura, reduz digitação, reduz uma série de coisas. E eu passei, então, ali 10 anos na Interchange, convencendo varejo e indústria a eletronizarem. Nós estamos falando de 93 a 2003. 2003, pós-bug do milênio, 2000 o mundo ia acabar. Sim. Você certamente não tinha nascido ainda, você é muito jovem. Me contaram. E aí eu sou desligado da Interchange com uma série de amigos e a gente resolve, então, fazer alguma coisa. Vamos procurar emprego. Pô, mas depois do bug do milênio, estouro da bolha, internet, não tem muito emprego. Começamos a pensar em empreender. O que nós vamos fazer? A gente lembrou, Bruna, que todo pedido que vinha tinha uma informação de produto lá dentro
E as vans de EDI tinham um documento que era o relatório de vendas e o relatório de estoque. E esse relatório ninguém usava. Pouca gente usava. Falava assim, poxa, e se a gente abrir o conteúdo daquele relatório e a gente entregar algo mais mastigado para a indústria? Será que funciona? Não sei. O Walmart tinha chegado no Brasil e o Walmart disponibilizava o Retail Link. O Retail Link era uma ferramenta em que o fornecedor começava a ter acesso às suas informações de estoque e venda. Tá. Ele começa como pioneiro nisso. Sim. Mas e os outros varejos? Os outros varejos não tinham. Eles mandavam arquivos eletrônicos para os clientes que pediam. Só que eram arquivos que precisavam ser abertos. Bom, sem grana, mas com uma super força de vontade, com mais 2 amigos, a gente começa a perguntar se a indústria não quer que a gente pegue aquele dado, processe e entregue pronto para ela. Tá. E ela fala, eu quero. Eu vou te dar a minha senha do Retail Link. Nossa, não posso pôr a mão nisso, é confidencial. Não, pode, eu estou autorizando aqui. E aí as indústrias começaram a me passar a senha dos portais para eu começar a pegar o dado, processar, que era colocar numa planilha Excel e entregar Excel para a indústria. Tá. Aquilo é que nem pegar fogo na palha seca. Ali nasceu a BIS, eu fiquei com a BIS por 10 anos e eu conhecia o varejo e a indústria fazendo um processo que o Sérgio Alvim, que daqui a pouco vai nos ouvir, vai falar de colaboração, né? Era um projeto colaborativo que unia a indústria e o varejo em torno daquele dado, daquela informação. Comecei a sair vendendo aquela informação para as mesmas indústrias que eu visitava na área do banco, na época da Interchange. Então, eu ia nas indústrias e falava assim, lembra que eu te convenci a receber o pedido eletrônico? Agora eu tenho uma outra novidade, só que é da minha empresa, e eu tenho aqui os dados de vendas e estoque e preço diário do seu negócio. Como é que você tem isso? Tenho, já faço isso para essa indústria, para essa outra indústria, e você pode ter isso também. Eu quero. Perfeito. O negócio começou a ganhar corpo. A Nielsen fazia isso, né? Você Sim. veio de Nielsen. Sim, enfim, eu conhecia a BIS na época da Nielsen. E a gente começou a fazer aquilo começou a ter cliente que ligava. Eu começava a não ligar mais para o cliente, não dava tempo, os clientes ligavam, eles falavam, eu trabalhei na empresa tal e tinha esse relatório, eu quero comprar, você me vende? A gente começou até 2000 isso começamos em 2003. 2013 a gente tinha recebido algumas propostas para vender a empresa e a gente resolveu vender. E aí vendemos, né, nós vendemos a BIS para a Neogrid. E aí eu me junto à Neogrid a partir de 2014, onde eu fiquei como executivo e na operação ali do dia a dia até 2024. E hoje sou um colaborador aí fazendo uma parte de relações institucionais para a Neogrid, mas sair daquele dia a dia da operação ali. Antes da gente chegar na Neogrid, porque eu acho que você tem muita coisa para ensinar ou para inspirar as pessoas. Eu acho que, você me corrija se eu estiver errada, a percepção que eu tinha de que a BIS ou o produto da BIS era extremamente simples no jeito de ser. A informação era muito potente, mas a forma como você ajudava era exatamente simples. E eu vejo você no dia a dia tentando ajudar a simplificar coisas para que seja mais fácil esse entendimento, essa aderência. Não é simples, mas tinha um pouco desse olhar de não vamos complicar para que a gente possa ter uma aderência maior ou que o cliente entenda melhor sobre o produto que a gente tem. Faz sentido isso? Olhando daqui para trás, né, engenheiro de obra pronta, Tá. Faz todo sentido. Mas foi um acidente. Tá. Né? Você fala assim, como um acidente? Ele não foi pensado para ser simples, foi a falta de dinheiro. Então, como a empresa nasce nós no começo éramos 5, 2 desistiram de continuar com a gente, porque tinham que assinar contrato de fiador para alugar uma sala. Então, nós acabamos ficando em 3 sócios. A gente não tinha dinheiro. A gente tinha ideias e vontade de fazer. Né? Tinha lá um pouco do saldo do fundo de garantia pelos anos que nós trabalhamos e que a gente foi juntando, mas com muito receio de fazer ali um ajunte de dinheiro, uma vaquinha para pagar o contrato de aluguel da sala que a gente alugou. Entendi. Vamos se juntar aqui, vai ser um bando, né? Entendi. E ali a gente fala assim, poxa, a gente não tem acesso a grandes tecnologias. Então a gente vai pegar o dado aqui num portal
E vamos colocar onde? Vamos fazer construir um site? Porque o BI vem muito depois. Então, como a gente não tinha recursos, qual era o editor de texto que dava para fazer alguma coisa ou uma tabela? O Excel. Então, Bill Gates, meu sócio, foi quem me ajudou. Falou, já que você não tem dinheiro. Então, a gente pegava o dado, Bruna, que vinha de diversos formatos, porque eram diversas fontes, e a gente padronizava esse dado, entregando um Excel. Fizemos isso porque a gente queria? Não. A gente no começo tinha até vergonha. Assim, cara, eu vou entregar um Excel para uma Nestlé, para uma Unilever. É o que temos, né? Já peguei papelão e me orgulho disso, não tinha vergonha, já vendi banana, já fiz tanta coisa. Excel vai ser bom também, né? Não tenho problema com isso, né? Zero vergonha disso. E aí a gente entregava uma planilha Excel e, para nossa surpresa, quem recebia falava assim, nossa, que bom, uma planilha Excel. Entendi. Eu falava, nossa, mas você gostou? Gostei, porque aqui eu coloco filtro, eu somo, faço umas macros e tal. E aí a gente começou a aprender com os usuários recursos avançados de Excel. Falava, nossa, dá para pôr um gráfico, dá para pôr um filtro, dá para fazer uma soma, dá para fazer uma tabela dinâmica. PROC-V, PROC-C. Cara, o Excel é fabuloso. É sensacional. E a gente, então, entregava a planilha Excel por falta de grana e visão. Entendi. E o mercado adorou. Sabe quando alguém falou assim, cara, eu lembro de uma visita do Gonza. Lembra do Gonza, que trabalhou Meu contigo? primeiro chefe. Tomara que ele nos assista. Eu lembro que o Ari foi lá na Bis e ele me fez uma pergunta. Ele falou, cara, eu tô lá na Nielsen e tal, e eu queria saber como é que você tem o dado do varejo? Eu falei, eu fui lá e pedi. E ele te deu? Deu. Eu não acredito. Eu falei, Então eu acho que foi um pouco, Bruna, da inocência. A inocência com a falta de dinheiro, mas a vontade de fazer, cara, a oportunidade passou, a gente foi. Sim. Então, depois de um tempo, até a história é muito engraçada, a gente foi evoluir e aí a gente conseguia ter um grupo maior de clientes, a gente foi colocar um BI para rodar. Agora, vamos fazer um acordo com o Crystal Reports, do Business Objects, da SAP. Uau! Compramos uma licença, colocamos dados lá dentro. E eu lembro que eu fui no primeiro cliente. Tá. Já, né? Aí usava terno naquela época. Entendi. Comprei até gravata nova. Cheguei lá e falei, agora é no BI. O cara, uau! Aí mostrei. Ele no final falou assim, e onde tem o botão para exportar para Excel? Não acredito. Ele falava, cara, é lindo isso, mas a gente quer exportar para Excel. O Excel é mágico. O Excel a gente faz o PROC-V, PROC-C, a soma. Então, acho que tem um pouco dessa... olhando da obra pronta, entendi. Foi acidental. Sorte, né? Não. Eu ia complementar sobre essa questão de como você conseguiu os dados e olhando para a sua perspicaz de vou trabalhar aqui, vou ajudar aqui, me deixa participar. O lado de direito, ser advogado, você tem que construir uma narrativa que é importante, porque a sua rede de relacionamento, acho que a sua rede de relacionamento ela é uma consequência daquilo que você construiu de relacionamento com as pessoas. Então, esse pedir a informação é diferente, eu acho que no seu caso, né? Você percebe isso? Então, você tocou num ponto que é muito interessante. E eu fazendo uma análise aqui rápida. Eu nunca pedi emprego. Eu sempre ofereci trabalho. Então, eu sempre me ofereci para ajudar alguém. Né? Então, olha, eu acho que eu posso te ajudar com isso. Você me dá a chance de eu tentar te ajudar? Dou. Você tem, talvez, excesso de... Eu lembro que eu pegava o tabloide do supermercado, no comecinho, e eu olhava assim e falava assim, nossa, tem aqui um determinado produto em promoção. Quem será que fabrica, né? Tá lá, Nescau. Quem será que fabrica o Nescau? Aí, né, já tinha... Internet já existia, tá? Nessa época aí, Nescau, Nestlé. Eu vou ligar na Nestlé. Quem que é o dono aí do produto Nescau, né? Super, né? Curioso isso. Aí atendi alguém lá. Pá. Eu falava assim, olha, eu tô com um tabloide aqui do Pão de Açúcar, ou do Walmart,
E eu queria saber, eu vi que está num encarte o Nescau em promoção, eu queria saber se você tem uma visão, se a venda, se essa promoção deu certo. A pessoa do outro lado da linha falou assim, não tem ideia. Aí eu falava assim, mas eu sei. Como é que você sabe? Me recebe que eu te conto. E aí a pessoa, até por curiosidade, recebia. E eu levava uma planilha Excel do Nescau, dizendo, ó, vendeu a tal preço, nessa loja não tem produto, nessa tem excesso, nessa tem falta, nessa... Então o cara fala assim, como é que você tem esse dado? Eu falei, hoje eu tenho um acordo com o varejo me manda esse dado, eu produzo um material devolvendo para o varejo, então o varejo que consome, e como o varejo não me paga nada, ele me deixa explorar esse dado, com certos critérios. Eu não posso pegar o dado da Nestlé e entregar para o concorrente, nem vice-versa, mas para você, Nestlé, eu posso te entregar essa informação. Nossa, genial, você tem de todos os itens? Tenho. E de todas as lojas? Não, de todas as lojas eu ainda não tenho. Mas eu posso ter. O que você precisa? Que você vá lá no varejo e peça para ele liberar o dado para mim. Vou fazer isso agora. E aí começava a vir varejo mandando dado, porque uma Nestlé, uma Unilever, uma Ambev pedia esse dado. E eu começava então a ter mais dados para trabalhar. Então era um negócio Entender um pouco mais como o mercado funcionava, né? E era muito assim, posso te ajudar a entender se essa promoção fez sentido? Entendi. Posso te ajudar a vender mais? Eu lembro que tinha uma época, né? Aí eu vou conhecer a APAS e eu falava assim, se a gente colocar umas camisetas igual da Herbalife, para quem conhece a Herbalife, né? Tem assim, quer emagrecer... Ou um carro ou alguém com uma camiseta da Herbalife. Herbalife, quer emagrecer? Pergunte-me como, não era? Eu ia pôr uma camisa assim, quer vender mais? Pergunte-me como, né? Eu ia falar, para você vender mais, você tem que saber onde falta produto. Então acho que foi uma linha, Bruna, sempre de oferecer ajuda. Tá. E eu acho que sim, com humildade, com carisma ali, as pessoas foram dando a chance. Falando, coitado, né? Não é coitado. Veio... Não, porque eu tô te perguntando, porque a gente sabe que não é nada trivial você ter o dado do varejo, né? A gente... E eu acho que esse seu perfil foi... Acho que tem o seu perfil... Tem você entender um pouco do negócio do cara para falar, não vou te dar por qualquer motivo, né? E tem uma relação de confiança que você foi construindo aí de devolver aquilo realmente que você prometia, né? Exato. Acho que é um pouco disso. Exato. Então, quando a gente começou, eu pulo uma parte, né? Vou falar lá dos grandes, né? Do Pão de Açúcar e tal. Mas eu não posso esquecer de uma fase no comecinho da carreira ali, de empresário, né? Na Bis, que... Você vai conhecendo um pouco do mundo e na história de não saber onde você bate na porta, você faz qualquer coisa, né? Você vai pedindo as coisas e tal, né? A gente costumava dizendo, se for lícito, vamos. E aí eu me lembro que tinha um amigo nosso que era gerente de uma loja de conveniência, da Shell. Ali chamava Bola Pesada, que fica em frente ao Hospital de Efeitos da Face, na Moreira Guimarães, um pouco antes do aeroporto de Congonhas. E ele tinha um problema. Ele tinha um volume de estoque muito alto. E ele sabia que eu, né, mexia com essa história de informação e ele fala assim para mim, você não consegue me ajudar? Falei, lógico que eu consigo. Então tá, me ajuda a reduzir aqui, porque, cara, eu tenho um problema de capital de giro. Me ajuda com o meu estoque? Eu falei, ajudo. Eu preciso da informação do seu sistema. Ele falou, tá bom, meu sistema era Genco na época, né? Hoje não existe mais, enfim. E aí ele falou assim, eu vou te entregar a senha do meu sistema, você não precisa vir aqui, existia um software chamado PC Anywhere. Esse software, ele emulava o computador em outro lugar, desde que você tivesse o endereço eletrônico. Olha que já era uma inovação para a época. E eu, quando dava meia-noite, 1h, Bruna, eu tinha que entrar no sistema, emular a máquina daquela loja de conveniência para puxar a posição de vendas até meia-noite e o estoque. Eu fazia aquilo, mandava por e-mail para o meu sócio. Meu sócio, no escritório na manhã, processava aquilo num notebook. Saía um relatório, ele mandava por e-mail para o comprador da loja de conveniência. Eu pegava o carro lá na Zona Leste, Vila Formosa, ia até o Bola Pesada, sentava do lado da compradora e a compradora falava assim, eu vou comprar. E eu falava, mas não precisa. Você tem cerveja para 1 ano.
Não, mas vai ter corrida em Interlagos. E se parar um monte de gente aqui e comprar toda essa cerveja? Eu falava, é impossível. Não tem como. Não há a menor possibilidade. Eu levei uns 3, 4 meses para convencer a compradora, sentado do lado dela, que ela não precisava comprar. Entendi. Reduzimos 70% a necessidade de capital de giro daquela loja. Então, nessa linha de vou ajudar ou me ajuda, é que a gente foi começando a achar as oportunidades. E aí, obviamente, né, não adiantava eu virar para uma Nestlé e falava, tenho dado do bola pesada à loja de conveniência. Sim. Ela fala, é muito pequeno, Sim. atendo através de distribuidor, eu preciso dos grandes. Uhum. Então, essa história começa um pouco Legal. assim. E você passa por um momento de venda, né, de uma empresa, que eu acho que tem várias coisas aqui para a gente aprender, mas uma é de... Você, de uma certa forma, fez a gestão e governança da sua empresa para poder vender. Ela da melhor forma detalhada ou não, mas teve essa gestão. Tem um olhar de um empreendedor, que eu acho que é super importante, de um empreendedor dentro de um mundo corporativo, porque eu acho que isso faz muita diferença de quando você entende todo o negócio, né? Porque acho que isso soma muito a empresa. E tem esse relacionamento que você adquiriu com o seu negócio, né? Isso somou você a Neogrid e as outras coisas que você veio daí para frente. Sim. É um pouco disso? Tô certa? É muito disso, porque né, lá atrás eu estou num negócio que também é sério e alimenta muita gente no país, né? A história de vender banana ou de ser um feirante, ou mesmo de, né, vamos elaborar e falar de produtos reciclados, né? Uhum. E depois eu vou trabalhar num banco. Na minha época ali de moleque, garoto, eu não acho que existia empresa mais com processos e auditoria do que um banco. Uhum. Né? Então eu caio num banco. Num banco, eu falava, bom, isso aqui não é uma feira, né? Eu não Sim. posso baixar o preço do produto Sim. porque está chegando o final da feira e tal. Então, o banco, ele foi uma escola muito grande do ponto de vista de seriedade, de processo, tudo está documentado. Né? Então, uma empresa muito séria. E aí eu trabalho no Real e depois eu vou para uma empresa do Citi, que tinha as mesmas características. Uhum. Então, tudo isso que foi me moldando, nós usamos na construção da BIS. Então, ela nasce no primeiro dia pagando todos os seus impostos, todos os funcionários ao longo do tempo registrados quando a gente ia contratando. Então, uma empresa que teve um cuidado e uma seriedade. A gente não precisava crescer, a gente precisava ser correto. E a gente foi muito nessa pegada, né? Muito do livro do Jim Collins, uhum. né? Empresas feitas para durar ou empresas feitas para vencer. Então a gente tinha uma pegada muito de perpetuidade com uma seriedade muito grande. Então era tudo muito... a gente tinha uma empresa muito pequenininha, mas eu me lembro que a gente tinha ativo fixo, que a gente colava plaquinha de patrimônio na mesa que a gente acabou de comprar. Você fala, nossa... Não precisa disso. Acho que a gente exagerou nessa nossa governança, né? Vai ficar chato isso aqui. Mas a gente tinha processos que a gente já tinha tatuado na pele. Mas vocês não criaram uma empresa para vender? Não. Vocês criaram... A gente criou uma empresa e a gente brincava muito que a gente queria ter uma empresa de 100 anos, de 200 anos, e que nossos filhos um dia falaram assim, nossa, meus pais é que fundaram essa companhia centenária. Né? Não é muito interessante? Sim. Mas aí, a gente criou um negócio no mundo de software. Uhum. No mundo de software, onde eu venho de determinadas plataformas. Eu estou falando do banco trabalhando com IBM 3090 de grande porte. E agora nós estamos fazendo relatórios num notebook comprado na Fast Shop, na Zach Narch, com uma planilha Excel. Nossa, que mudança, né? De tecnologia. Quanta novidade. E aí a gente percebeu daquele dia e dos dias anteriores o quanto a tecnologia é perecível. O quanto ela muda tão rápido. E a gente percebia que o que a gente fazia no ano seguinte, a gente começava a ver evoluções tão grandes. Então a gente programava algoritmos em cima de bases SQL, por exemplo. Uhum. Mas tinha, por exemplo, o SPSS, que era um modelador estatístico, que você comprava a licença dele e ele fazia tudo que você não precisava desenvolver, sei lá, anos.
O software estava pronto. Então a gente percebia o seguinte, que em algum momento outras tecnologias viriam. Aquela nossa empresa de 100 anos, a gente precisaria reinventar ela todo ano para conseguir, para que ela fosse longeva. E a gente percebeu que a tecnologia ela muda numa velocidade, hoje mais, Sim. mas ela muda numa velocidade tão rápida, e a gente aprendeu que toda empresa de software foi feita para ser vendida. Então, ou você está do lado de quem vende, e sua empresa será vendida, você é uma startup que já entendeu o nome do jogo, ou você está do lado de quem compra. A Neogrid é uma compradora, né? Ela cresceu, e a história do Miguel é muito interessante, na linha de adquirir companhias. Sim. Nós ali, né? Éramos 5, ficamos em 3 e a gente entendeu o nosso papel. Falou, nossa, a gente começou a concorrer com a Neogrid, que era enorme, com a Nielsen. Com a Nielsen, Quem éramos nós, chegou né? esse Excel aqui, não é possível que seja só isso. Você nasceu no interior, já brincou com a terra, não? Já. Na terra tem o... Já ouviu falar do tatu bola? Já. Tatuzinho bola, aquele que você vai pôr a mão, ele vira uma bolinha, né? E rola. Aí um amigo meu falou assim, pô, mas você que brincou com um tatuzinho bola na Zona Leste, chamou a atenção da Nielsen? Né? Uma gigante mundial. E a gente falava assim, cara, nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Acho que Deus olhou para esses meninos e falou, eu vou ajudar. Mas a gente sabia o nosso lugar no mundo. A gente falava assim, cara, eu estou fazendo um negócio que as muito grandes estão olhando. Será que nós vamos conseguir? Porque tem muito dinheiro envolvido, muito poder, muita força, né, de bons profissionais. Eu acho que se a gente não se reinventar todo ano, a gente vai morrer. E aí, Bruna, em 10 anos de companhia, a gente recebeu 21 propostas de aquisição. E dessas 21, a gente falou, cara, alguma coisa deve estar acontecendo, né? Realmente o que a gente fez parece legal, mas será que esse cavalo vai passar de novo? A gente vai montar nele? Um unicórnio lá do passado? Será? Né? E aí a gente falou, cara, acho que... 21 propostas, alguma coisa tem... Exato. E aí você começa a ter 10 anos depois que olhar e se reinventar, e aí começa a falar assim, poxa, mas espera aí, alguém está vindo comprar, o meu sonho pode ser embutido dentro de um sonho maior... Cara, eu posso continuar essa jornada em outro lugar, né? Eu não preciso sair dela. Então, a venda, ela aconteceu, mas ela aconteceu também com a promessa de uma continuidade. Tá. Tanto é verdade que o produto que nós criamos lá atrás, até hoje roda. Né? Se você ligar lá na Neogrid e falar, eu quero o visibilidade que era da BIS, o pessoal vai te cadastrar e você vai receber uma planilha Excel. O produto persiste... Entendi. Resiste, insiste e está lá, porque tem gente que prefere trabalhar a base numa planilha Excel e cuida do mundo menor de dados. Então, acho que é um pouco disso. Interessante. E aí, bom, você já vinha do mundo corporativo do banco, mas aí você, dentro da Neogrid, imagino que te abriu as portas para aquele negócio realmente que você estava inserido, e aí você teve... desenvolver um cargo executivo dentro da Neogrid, né? Por quanto tempo? Olha, a Neogrid foram 10 anos de função executiva. Quando eu vendo a companhia, eu recebo o convite do Miguel para continuar. E o Miguel tinha um desenho de um sonho, que era fazer um IPO, o outro IPO, né? Ele já tinha feito o IPO da DataSul. Tá. E ele falou, poxa, eu quero fazer da Neogrid outro IPO. Tá. Vamos juntos? Eu falei, uau, o que será que é um IPO, né? Eu que brinquei com um tatuzinho bola lá na Zona Leste, a IPO, vou estudar o que é. Você fala, cara, né, a primeira divisão da nata. Sim, sim. Eu quero esse negócio aí, acho que é legal. Vamos trabalhar para isso. E aí, para isso, a empresa tinha que, obviamente, se desenvolver, Sua crescer. foto no LinkedIn é exatamente esse momento. A foto né? do LinkedIn é exatamente o lançamento do IPO da Neogrid na B3, que ali é um sonho conquistado, né? Você fala assim... Cara, eu peguei papelão na rua e toda essa jornada até um IPO. Uau. Puxa, vivi isso. E ali a gente, então, trabalhou muito, olhamos muitas empresas para adquirir. A Neogrid comprou ali algumas boas empresas, né? Comprou acho que 6 ou 7 empresas nessa jornada toda para ganhar fôlego e tamanho. E quando eu entro, a Neogrid fala, olha, eu vou te dar um cargo executivo, vou te dar a diretoria comercial, você cuida da diretoria comercial. Tinha outros diretores comerciais, a gente dividiu um pouco
Brasil e mundo, né? Neogrid é uma multinacional. E eu fiquei com um pedaço e aí eu fui galgando posição. Foi mudando a estrutura, tive função de vice-presidente, tive função de C-level. Mas você se envolveu nos M&As que aconteceram, não? Eu me envolvi. Alguns eu fiquei mais próximos, né? Quando a gente resolveu, por exemplo, investir um pedacinho na Smarket, que você conheceu e ajudou bastante lá, eu montei o conselho da Smarket, né? Porque alguém tinha que olhar para aquilo, junto com os outros acionistas, né? O Edu e o Amorim, que também eram sócios ali naquele negócio, e a empresa era tocada pela Marcela. Então, vamos montar um conselho e se reunir uma vez por mês? Vamos. Eu tinha feito o curso de conselheiro no IBGC, 2015, me tornei conselheiro profissional e fui atuar falando, vou fazer o conselho aqui da Smarket. E aí eu fui me aproximando dos M&As, muito olhando ainda nessa fase se adaptado dá para a Neogrid adquirir. Virei aí um deal prep. O mercado chama isso de preparador do negócio, deal prep. Então eu fui... No português você era um olheiro ali de quais eram as boas empresas. Pelo relacionamento de mercado, as empresas que queriam que a Neogrid comprasse vinham me procurar. Fala, compra a empresa dele, compra a minha também. Entendi. Muita coisa ali, Bruna, eu olhei e falava assim, cara, isso é estratégico para a Neogrid, acho que é legal. Vamos. Trazia o Davi, né? O Davi ainda é hoje o diretor de M&A, é o filho do Miguel. Ele olhava e falava, pô, isso aqui interessa, vamos lapidar um pouquinho e a gente põe para dentro. Mas é lógico que a grande maioria não estava na rota do desenho Neogrid. E eu olhava para esses empreendedores e tinham ideias muito boas. E eu falava assim, cara, vamos oferecer para a Neogrid, dentro da mais absoluta ética, e entender se eles têm interesse em desenhar outros planos e vertentes. E na maioria não, né? Temos um foco e um caminho para seguir, isso não interessa. Olha, não interessa para a Neogrid, mas interessa para o mercado. Quer que eu faça alguns contatos? Pego a minha listinha de contatos, tem esse cara, vai falar com você. Pô, deu negócio. Tenho esse outro cara. E aí eu comecei a desenvolver uma rede que era oferecer esse acesso a mercado para muitos empreendedores. Então, muitos me procuravam pela Neogrid, a Neogrid não queria, mas eu ajudava eles a acessarem outros investidores. Eu falei, cara, acho que eu vou fazer isso profissionalmente. Vou começar a ajudar empreendedores a acharem esse caminho da venda como eu passei. Então, a minha experiência já era de ter vendido meu negócio e de ter comprado ou ajudado a comprar alguns. Eu vou ajudar esses caras. Criei uma empresa chamada 3R Partners. O 3R não é porque é Robson, Robson e Robson, não. Eu li uma matéria no Valor Econômico, Bruna, e tinha lá um comentário que todo empreendedor ou empresa deviam ter 3 R's. Retórica, reputação e Rolodex. Você vai perguntar o que é Rolodex. O que é Rolodex? Para os mais antigos ou os mais experientes, se você for lá no eBay hoje ou na Amazon e por Rolodex, vai aparecer uma cartoneira que parece uma mini roda gigante que você colava o seu cartão de visita e você achava o contato. Então, Bruna, Falani, Nielsen. Eu ia lá, estava lá ou no B ou no N e te achava. No Brasil, o Rolodex não pegou muito. Foi uma cartoneira mesmo da Acrylex. Lembra? Metal embaixo, acrílico em cima. Sim. Você arquivava. Então, o que é o Rolodex? Relacionamento. Entendi. Então, todo empreendedor ou empresa tem que ter retórica, reputação e relacionamento. Aí eu falei, cara, eu acho que eu tenho essas 3 coisinhas aí. Eu tenho relacionamento, conheço as pessoas, eu tenho uma história, eu tenho uma retórica, sei contar a história, tenho uma retórica e tenho uma reputação. Vou fazer a 3R. E vou fazer o Partners. Por que o Partners? Porque eu não consigo fazer sozinho. Na mesma data, tinha uma matéria do Nizam Guanais. E o Nizam Guanais, ele vendeu as empresas dele e tinha N ideias. Onde ele junta profissionais para fazer um job. Eu falava, cara, eu vou fazer Partners porque, assim, se eu precisar de alguém que entende muito de mercado e eu preciso montar um conselho nessa empresa e eu preciso dessa voz, eu vou convidar a Bruna. A Bruna é minha partner. Se eu quero um cara de software genial e muito bom, eu vou ligar para o André Faria, da Bluesoft. O cara é um gênio. Vou trazer ele, André, preciso de um cara de software. Se eu precisar de um advogado, eu ligo lá na CSA, né? Tem lá
pessoas muito profissionais, o Chamon ajuda aqui. Então eu fui trazendo pessoas para fazer essas operações e isso deu certo. Então o empreendedor, ele está sozinho no topo. É a solidão no topo. Então eu ofereço, através do 3R e do Partners, um ombro amigo e vou aconselhando essas companhias em alguns caminhos. Perfeito. Lembrando que empresa de software, ou você vai vender ou você vai comprar. Perfeito. E aí eles entendem e falam, gostei, vou embarcar nessa. Entendi. Aí eu monto os conselhos e vou ajudando empresas e empresários nesse caminho. Entendi. Como eu sou uma experiência, a minha vivência, participando desse olhar, e eu acho que eu me formei como conselheira há pouco tempo, isso soma a gente, traz um olhar, né? E eu acho que essa formação também te ajudou a pensar nessa... E eu acho que prepara talvez mais o empreendedor para esse momento de vamos aqui ser lindo o seu negócio, maravilhoso, mas se você for um software, a gente vai ter esses dois caminhos, deixa eu te ajudar, qual é o melhor para você. É um pouco de... Porque quando eu comecei a falar de você sobre esse bom humor, que a gente percebe, mas tem por outro lado, você é muito um preto no branco, uma seriedade de vamos colocar aqui as coisas no eixo, e eu vejo muito você fazendo isso com as empresas, né? Sim. Isso eu acho que é muito importante para quem é empreendedor e tem esse olhar sonhador, né? Você precisa às vezes ajudar a pessoa a dar esse chacoalhão, né? Eu acho que o ambiente da criação foi esse, né? Desde tornando o negócio... É muito sério, né? A gente está mexendo com sonhos, com empresas, com empregos, né? A razão social de uma empresa existir, de geração de emprego, enfim, pagar impostos e, obviamente, o Brasil crescer. Mas eu sempre tive uma filosofia que tem que ser divertido. Tem que ser divertido, cara. Não é porque é sério que eu não posso ter o bom humor. Perfeito. Então, pode ser divertido, porque quando você faz de forma divertida, quando você faz do jeito que você... Quando você faz o que você gosta, pode ser sério, né? Mas ele pode ser bem-humorado, ele pode ser divertido. E eu acho que, né, se a gente acorda todos os dias, né, e existe um sol brilhando e a gente tem condição, né? A gente pode estar aqui, a gente pode falar, a gente consegue andar. É injusto, né, a gente não ser feliz. É injusto a gente não ser grato pelo que a gente tem, né? Quando a gente olha para as nossas condições, Bruna, a gente tem muito mais, às vezes, do que a gente precisa. E a gente tem muito mais do que muita gente. Né? Então você fala assim, cara, eu não tenho do que reclamar. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser grato. E eu tenho que ser bem-humorado, né? Porque ninguém aguenta uma pessoa mal-humorada. Então, eu ponho muito bom humor. Às vezes eu passo do ponto. Às vezes a piada passa e eu falo, foi ruim. Mas eu acho que pelo bom humor, alguém fala assim, tá bom, vai. É o Robson. Passou, mas vai, tá tudo bem. Mas as reuniões... Não, nunca vi passando do ponto. E acho que faz muita diferença. Você estar na sala, assim, eu acho que faz muita diferença mesmo, assim. Eu trago eu reconheço que eu trago um ambiente leve. Qual você acha que é a sua melhor... se tivesse que definir a sua melhor habilidade ou que você se define como melhor, assim, que você sabe fazer o que você gosta de fazer, o que seria? Eu gosto de gente. Eu acho que a minha melhor habilidade é relacionamento. Eu adoro o relacionamento, eu adoro o contato. Eu acho que eu faço isso de forma visceral. Eu gosto de conhecer as pessoas. Eu gosto de entender o ambiente, né? A Bruna, 3 filhos, casada com o André. Que história! Eu gosto da história por trás das pessoas, né? A gente, muitas vezes no mundo empresarial, a gente vai entrevistar pessoas e a pessoa começa a falar do que ela fez. Eu adoro os seus podcasts porque você traz um lado muito humano para a mesa, né? E aí você, sem os seus podcasts, a gente jamais saberia tantos empreendedores, empresários e gente importante que nos inspira, quem são? Né? Quem são por trás da placa daquele negócio? Então eu gosto da placa por trás do negócio. Eu acho que essa experiência, essa vida, reflete muito do que a pessoa conseguiu e construiu. Então eu gosto dessa história. Né? Então, muitas vezes a gente vai entrevistar, já passei por muitas entrevistas, você vai entrevistar um candidato, ele fala, estudei na faculdade tal, trabalhei na empresa tal. Eu falo, não, mas fala sobre você. Então, e esse aqui foi o meu êxito, eu fiz uma negociação.
Você nasceu onde? Você tem filhos? Eu não quero saber sua vida profissional. Você me desculpa, eu já li o seu currículo inteiro. Eu sei tudo que você fez. Mas no seu currículo não tem. Você é casado com quem? Pai de quem? Foi filho de quem? Quem foram seus pais? O que eles fizeram? Onde você morou? A pessoa se desmonta. Sim. Ela não está acostumada a falar sobre ela. Exato. E esse é o lado que eu gosto. Eu gosto do lado humano dos negócios. Então eu gosto do humano. E você sabe que foi muito natural, assim, não foi pensado, mas acabou sendo natural, porque a gente quando tem... Eu sou depois do bug do milênio, mas quando a gente tem um pouquinho mais de experiência, a gente vê que o mundo corporativo, às vezes, se a pessoa não tem uma determinada posição ou um crachá, parece que a pessoa não serve mais. Né? E eu acho que eu quero fomentar isso, de que somos além do crachá, temos uma história, temos uma experiência, podemos somar, podemos não estar numa empresa hoje, num cargo grande, mas aquela pessoa pode somar muito, aquela pessoa somou muito, né? Então eu acho que isso fica, acho que eu quero mais trazer a trajetória e menos onde estou hoje, qual é o crachá, porque eu acho que isso é mais importante. Né? Porque daqui a pouco, amanhã a gente não tá e você não vai deixar de ser relevante ou de ser o Robson que todo mundo gosta, porque você não tá numa grande corporação, né? Exato. Que abre portas pra gente, acho que é super importante, mas tem, esse que você tá falando, é a pessoa, não é o onde, né? E eu aprendi na minha carreira assim, a gente nunca faz nada sozinho, mas em todas as posições que eu ocupei, seja nas companhias que eu trabalhei como executivo, seja na companhia que eu formei como empreendedor, enfim, que as ideias vêm muito das pessoas. Então, você pode assumir qualquer cargo, Bruna. Se amanhã alguém falar assim, Bruna, vem ser aqui minha CEO nessa tecelagem. Você fala, nossa, eu não entendo nada de tecelagem, né? Como funciona. Quem são as pessoas que estão lá dentro? Perfeito. Quando você reúne essas pessoas e você entende de onde elas vieram, quem são, né? Você vai perceber que tem muito conhecimento ali. Ela vai te ensinar coisas que você fala assim, cara, impressionante isso aqui, eu não sabia. Então eu aprendi na vida que eu só conseguiria crescer se as pessoas que estivessem comigo fossem ouvidas. E a gente implantaria ideias delas e elas cresceriam também. Né? Então eu precisava, e eu sempre dei essa voz, e isso para mim foi sempre bônus. Eu sempre aprendi com todo mundo que eu trabalhava. Você aprende com todo mundo. Você aprende com um garçom, você aprende com um executivo, você aprende com um podcast, como você faz super bem feito. Todos os dias você aprende. Se você não tiver esse ouvido humilde, né? Essa escuta ativa, aí você não vai aprender. Então eu aprendi, eu acho que esse é o meu lado que eu adoro. Eu adoro ouvir, adoro conhecer as histórias E ouvindo a sua história, entendendo um pouco da sua infância, dos seus pais, aquele pedido de estudar, tem que estudar, eu acho que você transformou isso porque a profundidade, o quanto você se envolve nas empresas, é um pouco disso do que seu pai trouxe, talvez de outra perspectiva, de o quanto você estuda sobre aquela empresa que você vai indicar, ou ser sócio, ou ser conselheiro, né? Acho que tem muito disso em você, né? Talvez isso te picou de outra forma, esse pedido do seu pai de estudar, né? Sobre algo, né? Acho que tá muito relacionado a isso. Isso foi a vergonha. Você fala assim, eu não quero passar vergonha. Então, para não passar vergonha, eu estudo. Entendi. Porque você fala assim, eu vou falar com alguém sem ter estudado a empresa. Então, é verdade. A dedicação é profunda para estudar o que aquela empresa faz. E aí, pensando na sua história, eu queria te ouvir mais, porque você parece ser um super paizão, assim. Queria conhecer esse seu lado, de como que é seu dia a dia. As meninas já estão mais... Com qual idade? A Luísa, 18, namora há 2 anos, faz faculdade. A Laura, que a gente chama de Laurinha, está no 2º ano do ensino fundamental. Tá. 2 meninas apaixonadas. Pai de menina, né? Você tem, né? Menina. Sim. Né? O André deve ser... Nossa, é impressionante a diferença como... né? É impressionante. Não, cara... Quando menores brincava... Você já brincou de chá de Dona Maroca? Sabe o que é o chá da Dona Maroca? Não. Tem o filme do Toy Story. E dentro tem o quadro do chá da Dona Maroca. Sim. Então as meninas vinham com as xícarazinhas e tal. E papai, vamos brincar. Eu sou o pai de sentar no chão. Eu sou o pai de pintar unha. Eu sou o pai de pôr peruca. Eu sou o pai de pôr vestido. Eu sou o pai. Então ali eu me dedico
totalmente a Que elas. delícia. Elas são a minha vida. Imagino. Você tem um hobby? Olha, eu gosto de jogar tênis, Tá. mas na pandemia, Bruna, eu confesso que eu tive uma lesão. Porque como na pandemia fechou tudo, a quadra do condomínio ficava aberta. Até pela distância, né? Sim. O jogador tá Sim, a 15 metros de você, então não tem como você pegar Covid Aham. naquela distância. E eu ia jogar tênis todo dia. Tá. Todo dia. Aí deu um Entendi. calo aqui. Entendi. E aí o médico falou: você vai Menos. se matar. Aham. Mas eu gosto de tênis, gosto de esporte, né? Vou pra academia quando dá. Mas assim, a minha maior paixão é viajar com a família. Tá. Acho Vocês que gostam isso de é um hobby, viajar, a gente vocês viajam gosta. muito juntos. A gente viaja muito juntos e a Priscila me cobra muito assim, vamos viajar só nós dois? As meninas estão grandes. Eu falo, não consigo ir para um lugar legal que eu não tô levando elas. E aí ela fica muito brava comigo e eu falo, não vamos. Então A gente é exatamente igual. Então a gente é- sempre vai em família. Eu sempre queria todo mundo no mesmo quarto, agora elas estão Aham, grandes, então sim. vai 2 quartos, mas Sim. a gente... A viajar para mim em família é Que tudo legal, de bom. que tudo de bom. legal, que legal. E, Robson, eu queria que você trouxesse uma perspectiva do que você olha para o futuro como Robson. Um pouco... bom, primeiro me responde o que o Robson vê para o futuro, depois eu te faço um pouco a pergunta. Como que você se vê como Robson profissional daqui para frente? Eu fui desenvolvendo ao longo desses anos esse olhar muito empresarial do ponto de vista de ajuda, né? Como eu ajudo o empreendedor a ganhar musculatura, a fazer um processo de sucesso. Eu acho que eu fui muito ajudado. Acho que também é uma recompensa e um retorno, né, à sociedade. Muita gente abriu as portas, né? Porque quem era aquele cara que chegou pegando o meu arquivo e botando no Excel e vindo aqui? Por mais que tinham me conhecido de outras empresas, me deram a chance. Então eu gosto muito desse olhar. Hoje eu sou um investidor em algumas aceleradoras, então na High Partners, que é um fundo, na UOL, do André Gnatti, ajudei a Anjos do Brasil, fui mentor em algumas empresas. Então eu tenho um olhar muito próximo ao empreendedorismo. Tá. Eu adoro essa questão de empreendedor. Às vezes a gente ajuda com recurso financeiro, né? Porque você fala assim, cara, não vai dar só para dar dicas, né? Sim. Não dá para falar assim, não, vai para a esquerda ou vai para a direita. O cara precisa de um pouquinho de dinheiro ali para ir. Então eu acabo ou pondo alguma ajuda própria ou trazendo outros investidores e a gente vai junto. Mas em todas elas eu gosto da mentoria. Tá. Eu gosto do processo de entender o negócio. Eu gosto de modelos de negócio. Fico estudando isso o tempo todo. Sou maluco por modelos de negócio, entender como funciona o mundo e os negócios. Então eu me vejo muito nessa linha, continuar essa linha de conselho, Tá. né? Mas um conselho diferente, Bruna, daquele conselho tradicional de administração. Vamos olhar aqui se as contas estão bem alocadas nos centros de custo, se o balanço está bem montado. Eu estou mais numa linha ativista. Cara, barriga no balcão. Perfeito. Né? O que nós vamos fazer juntos? Eu estou aqui... Não. Eu quero saber... É cliente que você precisa? Ideias. Tá. Nós vamos passar a noite desenhando um produto aqui. Tá. Isso me move. Como é que eu te conecto com alguém? O que você está precisando? Isso. O que você está precisando agora? Então, eu gosto desse olhar porque eu acho que isso é o intangível. Né? O intangível, ele é mais caro que o dinheiro. Né? Ou ele é mais valioso. Não vou dizer caro. Sim. Né? Mas o intangível, ele tem um valor... Muitas vezes ele vale mais que dinheiro. Um acesso vale mais que dinheiro. Né? Então, você fala assim, eu ter estado com este profissional ou ter tido esta oportunidade, quanto custou? Ou quanto custa eu estar lá? Às vezes não tem. Você pode querer contratar o melhor vendedor do mundo, ele não tem o contato com a Bruna, ele não vai chegar na Bruna. Né? E eu aqui numa ligação te ponho na frente da Bruna e uau! Que mágico! O que eu ia levar anos eu faço agora em horas. E que bom você estar falando sobre isso, porque eu tenho um pouco esse conflito dentro da minha cabeça, porque eu gosto muito de ajudar, eu gosto muito de mão na massa. E
E eu não sei se é uma transição, você pode falar melhor do que eu, não sei se é uma transição de conselhos ou são modelos de conselho, porque a gente hoje tem talvez uma maior formação, um maior número de conselhos que a gente tinha no passado, mas ainda os conselhos hoje têm muito essa questão de olhar os números, de olhar balanço, enfim, de ter esse tipo de discussão, e que talvez com menos um perfil de mão na massa. Sim. Né? Mas eu vejo, e a minha pergunta é realmente uma pergunta, se você vê que isso é uma transição ou são tamanhos de empresa que vai fazer com que esses modelos de conselhos ou estágio de maturidade das empresas possam ser diferenciadas por esse tipo de conselheiro? Eu acho que está no estágio da maturidade, né? Quando você pega a maturidade do negócio, da empresa, ele vai requerer e responder muito a isso. Você pega uma Neogrid, uma SA de capital aberto, ela tem um conselho formal de administração, com um cuidado e uma governança muito clara e voltada para aquele momento, uma empresa madura. Isso. Né? Quando você vem para as empresas médias e menores, enfim, ela precisa de outra coisa agora. Né? Ela não precisa da plaquinha do patrimônio. Isso Sim. não é agora. Né? Ela tem que ter velocidade, ela é uma startup. Ela precisa ter acesso ao mercado, ela precisa ter boas ideias, ela precisa ter experiência. Uhum. Como cobra? Uhum. Né? Eu vou fazer um produto aqui, como é que eu cobro? Então, eu acho... Está muito ligado a essa maturidade. Acho que tudo é importante, né? Lá no IBGC a gente aprende a regra do 70-20-10, né? Normalmente as empresas elas gastam 70% do tempo olhando números. Estamos certos, o balanço e tal. Às vezes ela pega 20% e ela gasta falando de problemas operacionais. Por que eu não fiz o número? Como é que eu deveria ter feito? E 10% ela fala de inovação. E para onde vamos mesmo? Fala, acabou o tempo, né? Só tem 10%. E o inverso é que é importante. Você deveria gastar 10% com aqueles problemas operacionais do dia a dia, porque o que eu faço? Um funcionário isso, e talvez o conselho tenha experiência. Se eu cheguei no conselho é porque talvez eu preciso de apoio aqui para poder pensar. 10%. 20% eu vou olhar os números. Sempre importante. Os números têm que estar em qualquer reunião de conselho, mas ele não pode ocupar a pauta toda. Uhum. E aí, dependendo do estágio, eu tenho 70%. A inovação, o produto, o preço, o mercado. Como é que eu vou? Como é que eu ando? Como é que eu saio do lugar em que eu estou? Então, eu gosto mais desse modelo 10, 20, 70, onde 70 é inovação. É ali que eu me encontro, é ali que eu gosto de falar de negócios, de mercado. Você tem uma super experiência nisso. Uhum. Né? E nos conselhos em que você está, faz todo sentido. Uhum. Você fala assim, cara, tudo que você já viveu como experiência... Sim. Porque o número, um bom financeiro vai fazer. Um bom contador vai fazer. Agora, falar de estratégia, inovação, mercado... conhecimento, reconhecimento, o Rolodex, cara, aí é mais difícil, né? E quando você olha para todas as empresas, hoje eu estou em 6 conselhos, né? Tá. A Bluesoft, que está aqui, é uma das aconselhadas. Se você for olhar, todas elas querem olhar para crescimento, querem olhar para vendas, querem olhar para marketing, querem olhar para mercado, precisam construir um produto inovador por um preço honesto e escalável. Pô, é isso que esses caras precisam. Sim. Então, eu acho que esse pode ser, para mim foi uma transição. Tá. Eu venho de um modelo banco, balanço, processo, zero inovação, porque o banco é super regulado. Sim. Febraban, Bacen, super regulado, não dá para você inovar. E aí eu vou para a empresa de tecnologia, que é inovação pura. Sim. Você pode fazer o que você quiser, lógico, respeitando algumas regras, você pode inovar. Então eu passei por essa fase e eu fui mudando a minha cabeça. Tá. Eu era o cara que eu gostava de olhar os números, eu sou o cara que eu gosto de olhar a inovação. Perfeito. E eu acho que é uma transição do mercado onde os números são como é. Isso, né? Só é. Como diz Ricardo Roldão. Só é. E aí como eu aproveito dessa experiência, porque como está muito competitivo, muito desafiador, muito mais caro as coisas, quais são as ideias e inovações que a gente vai ter que trazer para poder fazer esse negócio continuar, né? Exatamente. Não é nem crescer, é continuar. Exatamente. Né? Então, eu acho que aproveitar esses 70% discutindo isso vai ser cada vez mais comum, né? Exatamente isso. Acho E não isso. tem só a ideia pela ideia.
Eu acho que a discussão no quadradinho do tempo de 70%, ela traz um olhar também, pelas nossas experiências, de coisas que a gente já viu. Então, muitas vezes, o empreendedor ele quer construir coisas que já estão prontas. Ou coisas que você fala assim, mas, cara, se você fizer uma aliança estratégica, você ganha esse mercado. Então, você quer competir ou cooperar, né? Ou competir. Você quer... Porque se você juntar 1 mais 1 aqui, vira 3. Sim. Mas se você for brigar por esse mercado, ele não é um mercado tão grande. Então, muita gente acha que o mercado é infinito. Eu vou criar aqui um negócio e eu vou vender isso para muitas empresas. Mas você fala, tá bom. Vamos localizar? Vamos localizar. Que segmento? Eu quero CPG, alimentos. Bom. E quem é o público-alvo? As indústrias. Legal. E você fez o quê? Eu fiz um serviço que vai custar uma bala de dinheiro, vai entregar um super valor, então ele é bom, e eu vou vender para as maiores empresas do país. Quantas empresas você quer ter como cliente? O cara fala, centenas. Não tem. Em CPG, 40 companhias, estourando 50 companhias, faz 90% do sellout do varejo. E nós conhecemos quem são as 40 ou 50. Então não adianta você falar que você vai ter milhares de clientes nessa solução. Porque a sua solução foi endereçada para clientes muito grandes. Sim. Perfeito. É? Sim. É. Não. Tô falando, vai por mim. Vai por mim. Vai por mim. Em falar por vai por mim, você já pensou em escrever um livro para contar um pouco dessa... Eu já, mas lembra que na escola eu não gostava muito? Então eu preciso de ajuda. Eu vou te ajudar. Eu vou Você te vai escrever ajudar. o Eu livro? vou pegar meu Rolodex. Boa. Eu vou te ajudar. Boa. Você sabe que esses dias eu procurei lá no meu Rolodex, achei seu cartão da Bis. Lembra Olha que aí. eu te mandei? Você já teve um Rolodex? Eu já tive um Rolodex. Viu? O que você ainda não fez na vida que você quer fazer? Eu quero viajar para muitos outros lugares que eu não fui. Quando a gente começa a ter um pouco de tempo e um pouco de condição de viajar, a gente descobre um lugar e a gente, não sei se aconteceu com vocês, a gente acaba sempre indo para o mesmo lugar. Fala assim, eu vou de novo para aquela cidade. Adorei. As crianças gostam, eu gosto de lá. Vamos de novo? Sim. Chega uma hora que você fala assim, cara, acho que os últimos 12 anos eu fui para o mesmo lugar. Aí eu tenho um combinado. Nem as crianças gostam mais. Agora eu tenho um combinado em casa. A gente tem que ir... A gente pode repetir o lugar. Tudo bem. Mas a gente tem que intercalar com um lugar que a gente nunca foi. Legal. Então, escolhe um lugar que a gente nunca foi. Vem nomes bastante inóspitos. Né? Porque as meninas são bastante criativas. Entendi. Elas falam países que eu falo, gente, onde será isso? Porque viram em algum lugar, TikTok, Instagram. Agora o acesso nós vamos nesse país. Eu falo, uau, será que precisa de visto? Não precisa de visto e tal. Então, eu acho que o que eu não fiz ainda e que eu quero fazer e continuar na pergunta anterior de visão de futuro, além de ajudar as empresas, é conhecer novos lugares. Me dá um nome. Eu tenho vontade... Por exemplo, eu nunca fui para a China. Né? Conheço muitos amigos que já foram muitas vezes para a China, né? Sim. Como é que é a cultura? Todo ano, quando a turma fala, vamos numa comitiva para a China. Aí eu falo, nessa data eu não posso. Então eu tenho que achar... Você já foi para a China? Não. Então, a gente tem que achar um grupo para ir para a China. Você me avisa. Você pega seu Rolodex lá e me avisa. Tem um grupo saindo para a China. Então, por exemplo, ir para a China. Legal. Acho que deve ser uma experiência legal. Eu tenho um pouco de preguiça de viagem muito longa. Então, por exemplo, as meninas querem ir para o Japão. Meu sonho. Na verdade, não era meu sonho, mas é sonho do Bento e tornou nosso sonho de conhecer. Você já tinha contado Eu já isso, tinha contado? né? Do Bento, isso. Então, aí as meninas falam, pai, quero ir para o Japão. Aí eu falo, gente, mas não vai demorar muito para chegar lá. Então eu fico meio, mas, né? É isso. É sobre isso. Que legal. Agora eu vou te fazer uma pergunta para que você possa pensar se eu tivesse a oportunidade de te dar 10 minutos. Te dar 15 minutos. Me dá meia hora. 15 minutos para você escolher alguém que você possa estar, que você conheça, que você queira conhecer, que você queira ouvir, reencontrar. Quem seria, quem você escolheria? Vou respirar aqui para não me emocionar. Tá bom. Meu pai. Se ele fosse vivo, né? Acho que eu queria estar com ele. Acho que para contar um pouco, né, dessa história, porque
quando ele vai embora, eu tô ali entrando no primeiro ano de faculdade, Bruna. Tá. Quem se tornou meu filho, né? Quem foi o Robson depois? Muito novo, perdi meus pais muito jovem, né? Meu pai tinha 56 anos quando faleceu. Tá, nossa, muito jovem. E eu estava entrando ali no primeiro ano de faculdade. Eu lembro que ele faleceu em março e a faculdade começou em fevereiro. Então eu tinha 4 semanas do curso de Direito, que foi a glória. Meu filho entrou na faculdade de Direito. Então acho que eu falo assim, pai, cheguei aqui. Uou! Acho com ele. Que legal. Te daria meia hora para você contar para ele tudo que você tá eu ia ficar mais, hein? Robson, queria te agradecer. A gente está ensaiando você vir aqui para poder ter essa conversa, porque eu acho que você tem muito para inspirar. Acho que você, apesar desse relacionamento, você fala pouco sobre você, sobre o seu aprendizado. Eu faço uma pesquisa muito grande sobre as pessoas e vejo você falando muito dos negócios, de como as soluções ajudam, mas acho que as pessoas precisam te ouvir mais, porque você tem uma experiência realmente incrível. Parabéns pela sua história. Obrigado. A gente vai escrever um livro juntos. Quer dizer, eu vou te ajudar a escrever um livro, porque a minha história, quem dera se eu tivesse metade da sua experiência, mas eu queria te agradecer, porque eu tenho a minha admiração, a minha amizade por você é muito grande, e eu tinha certeza que ia ser incrível ter você aqui. Obrigada. Sou eu que agradeço, eu sou fã, em primeiro lugar, né? Te conheço da trajetória de Nilson ali, a Bruna, e você comentou no início, o Robson, todo mundo fala do Robson, seria até candidato a algum cargo público e venceria, mas eu acho que a recíproca é muito verdadeira, né? Você atrai gente muito do bem e trouxe para essa mesa muita gente inspiradora. Eu sou seu fã, eu assisto todos os episódios, tá? Quando tem lá o sininho toca, né? Você não vai falar, arrasta o sininho, curte, se inscreve no canal, né? Eu assisto todos e quanto aprendizado. Que bom. Quanta gente boa que você trouxe aqui, quanta história impactante. Em todas elas tem uma lição de vida ali que eu falo, cara, sensacional o que esse cara falou. Então, obrigado pelo bem que você faz ao mundo empresarial brasileiro, obrigado pela sua generosidade, né, de trazer gente tão incrível aqui. É você que merece os parabéns. Muito obrigado. Imagina, que bom que você faz parte agora desse rol do Cada Caso um Case e espero que a gente possa ter muitos encontros aí pela vida. Obrigada. É isso aí. Amém. Obrigado. Queria agradecer, disse para vocês que seria de muito de aprendizado, de inspiração, de bom humor. Que bom que vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais da história do Robson e fiquem ligados que vem mais coisa boa por aí. Até a próxima!